Oiê, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso webinar Liderança em Situações de Crise. Esse é o nosso primeiro webinar nesse formato gravado aqui do nosso canal do YouTube, da GUP. Então, esperamos que você curta bastante. E para você já ser notificado ou saber quando sair o nosso próximo vídeo, não se esqueça de seguir aqui o nosso canal para que você sempre saiba, vá acompanhando, interagindo e nos ajudando a trazer conteúdos cada vez mais customizados e que fazem sentido para você, tá bom? Então, hoje, como eu falei, nós vamos falar de liderança em situação de crise. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. E já para começar, para ilustrar, o Barack Obama, que acredito que é um grande modelo, um grande ídolo aí de liderança devido à sua postura. E vamos combinar que liderar os Estados Unidos não é uma tarefa nada simples, principalmente com todos os preconceitos e com tudo que foi acontecendo. E, então, trago ele aqui já para começar a nos inspirar e pensar como liderar em situações de crise. Bom, sendo aqui mais específica, o que a gente vai falar nesse webinar aqui de hoje? A gente vai discutir a importância da liderança em situações de crise e as atitudes específicas que precisam ser adaptadas para um melhor resultado, tá? Então, só introduzindo um pouquinho para quem ainda não me conhece, então eu sou a Carol Freitas, sou psicóloga pela Universidade São Judas, aqui de São Paulo, sou paulistana, inclusive também moro no bairro de Jardim São Paulo. Sou especializada em gestão estratégica de pessoas pela FIA, foi lá que eu conheci o meu sócio e o meu marido, Paulo. Paulo de novo. Coaching em resiliência pela Sobrare. A resiliência aqui, a abordagem resiliente que a Sobrare defende, estuda e tudo mais, não é aquela resiliência que é a capacidade que a pessoa tem de tomar porrada e ficar bem, como se uma bucha, né, que você aperta e depois ela volta ao normal. Não. Resiliência é o autoconhecimento para a sobrevivência, para você conhecer quais são as suas habilidades, quais são as suas crenças poderosas, quais são as suas crenças limitantes, e a partir desse autoconhecimento você faça aí um bom manejo para lidar com as situações de estresse. Bastante importante sempre, mas principalmente nessa pandemia aqui que nós estamos passando. Bom, eu atuo há 13 anos na área de recursos humanos, comecei com recrutamento e seleção, e nesse período passei tanto por empresas nacionais como multinacionais, com experiência generalista em RH, principalmente mais na parte de gestão de performance, desempenho e desenvolvimento de liderança. Sou fundadora aqui da GUP Desenvolvimento, que é uma consultoria especializada em gestão de performance sustentável, ou seja, que busca o equilíbrio entre empresa e funcionários, felicidade, resultados, curto e longo prazo. Também sou facilitadora de grupos de estudos na ABRH São Paulo. E para quem não conhece ainda, a BRH é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Esse ano eu tenho o prazer de facilitar o tema Leve Competências do Futuro, que já são competências do presente, na verdade, né? Bom, esse é um pouquinho de mim. E já entrando aqui no tema específico, o que significa crise, né? O que a crise nos traz? Qual que é o contexto aqui? Então, a crise normalmente são situações novas ou repetidas, porque dá para viver crises que já aconteceram no passado. Tanto que uma das principais dificuldades que estamos encontrando nessa pandemia atual é que a gente não consegue referências anteriores. Existem algumas, então teve da gripe espanhola, teve algumas questões anteriores, mas nenhuma que realmente nos dê base para saber o que vai acontecer. Normalmente são imprevisíveis, mas nem sempre, então vamos supor uma crise no casamento. Tem muitos casamentos que aí já não estão funcionando bem, o casal já não tem um diálogo bacana, tem muitas mentiras, então não dá para falar que uma crise é imprevisível. Mas mesmo quando acontece, normalmente o pessoal fala, não sabia, não imaginava que isso ia acontecer. Mas enfim, crises normalmente são imprevisíveis, mas nem sempre. O que elas trazem sempre é uma grande instabilidade e o ser humano, ele tem aí uma necessidade essencial, primária, de ter segurança, de saber o que ele tem que fazer. Então, se acontecer, qual que é o ponto B? E uma crise, normalmente, como a gente não sabe o que vai acontecer, quando vai acabar, se vai acabar, ela gera aí uma grande instabilidade, uma grande ansiedade. Baixa segurança, como eu falei para vocês, e toda crise, o lado bom é que ela tem um começo,
um meio e um fim. Sempre tem. A gente não necessariamente sabe a duração, mas uma crise, ela sempre termina. E aí, pessoal, aqui então, só contextualizando, que a gente vai falar de liderança, que é um tema tão importante que a gente trabalha bastante aqui na GUP, mas a gente vai falar aqui nesse webinar da liderança nesse contexto de instabilidade, baixa segurança, que é um momento de crise. Trazendo, né, cada vez mais conexão, uma definição de liderança que nós gostamos bastante é que a liderança ela refere-se à capacidade que o líder tem de influenciar os seus liderados a alcançarem os objetivos propostos. Tanto que você não precisa ter um cargo de gerência, de coordenação, de diretoria para ser um líder. Para ser um líder, você precisa ter essa capacidade de influenciar. E existem várias formas de influenciar. Uma delas, a principal que a gente gosta bastante, é pelo exemplo. Então, como ser líder, como influenciar as outras pessoas a alcançar os objetivos no momento em que o próprio líder está instável, no momento em que o próprio líder não sabe quando que é o meio, quando que é o fim da crise, enfim. É sobre isso que a gente vai abordar aqui nos próximos minutos. Nós esperamos bastante que apoie você, apoie seus colegas, apoie outras pessoas que você conhece, para passar por isso da melhor maneira possível, tá? Bom, então nós destacamos aqui alguns itens, 6, e o primeiro deles é priorize a saúde emocional. Então, como que você vai cuidar das outras pessoas? Como que você vai influenciar as outras pessoas se você mesmo emocionalmente não estiver bem? Quando a gente fala de inteligência emocional, que o pai, né, o autor é o Daniel Goleman, ele separa em 5 fatores, em 5 etapas para você ter uma inteligência emocional adequada. Então, trazendo alguns pontos, a primeira é identificar as suas próprias emoções. Então, todo mundo tem as 5, né? Então, nós temos medo, nós temos angústia, temos raiva, temos alegria, olha, pelo menos uma boa aí no meio, né? Temos o nojo, enfim. São todas emoções básicas e que todos precisamos ter. Já pensou? Alguém está andando na rua à noite, numa rua ali meio escura e de repente vê alguém estranho se aproximando? A gente sente medo, o coração palpita, acelera e a gente fica vigilante na hora. Vendo, a gente já fica alerta para ver se tem mais alguém passando na rua, se tem algum lugar, algum comércio ali para você parar e sentir mais segura. Então, todas as emoções elas são essenciais. O problema é a intensidade dessas emoções. Então, para a gente priorizar e manejar bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entendê-las e aceitá-las. Então, ok, eu estou com medo. E tudo bem, essa fase ela pede realmente um medo, porque a gente não sabe o que vai acontecer, a gente precisa estar mais alerta, precisamos estar mais cautelosos, mas a gente não pode parar. Então, líder, invista na sua saúde emocional. Conheça as suas próprias emoções, trabalhe com ela da melhor maneira possível. A partir do momento que você conhece a sua própria emoção, você tem uma maior facilidade de entender a emoção do outro, dos seus liderados. E você sabe se o seu liderado está com medo, está com angústia, está com raiva. Você identificando isso, é mais fácil vocês tomarem decisões juntos que sejam ideais para ambos, tá? Todo mundo ganha. E aí aqui como, né? Então existem algumas alternativas para você priorizar a sua saúde emocional. Então, primeiro, faça coisas que você gosta. Então, todo lugar fala, leia um livro, faça atividades físicas, realmente são exemplos importantes. E quem gosta deve fazer mesmo isso. Mas não é todo mundo que gosta de ler um livro, não é todo mundo que gosta de fazer várias atividades físicas e tá tudo bem. Então, nesse primeiro momento, pense em algo que você gosta. Então, você gosta de cozinhar? Vai cozinhar, fazer alguma coisa diferente. Gosta de fazer uma cerveja artesanal? Gosta de jogar baralho? Gosta de fazer uma reunião online com seus colegas? Faça isso. Então, a primeira coisa é, faça coisas que você gosta, que te dê prazer. Quer assistir uma série? Assista também se você gosta, se você realmente está presente naquele momento que você está assistindo a série. Outra coisa muito importante é faça meditação. Tem gente que fala assim, Carol, eu sou muito agitado, não tem como eu fazer meditação. Mas meditação é justamente para isso. A meditação ela existe para acalmar a mente e para fazer com que a gente tenha mais equilíbrio. Então, no começo, sim, sua cabeça vai ficar mais agitada, mas você treinando, perseverando um pouco mais, você consegue se acalmar. É esse o propósito. E aí existem hoje na internet, no mercado, na verdade, algumas metodologias. Então, aqui eu utilizo todos os dias é a meditação transcendental,
mas tem a Mindfulness e tem outras também. A internet hoje, ela tem muitas informações acessíveis para todos. Faça bom uso, vai ser bem bacana para você. Também tem processos de coaching, principalmente coaching em resiliência, que é como lidar com essas situações de estresse. Tem processos de psicoterapia, ter uma alimentação saudável, fazer alguma atividade. Então não gosto de fazer atividades físicas sempre, então dá pelo menos uma caminhada de 15, 20 minutos em volta da sua casa, no seu condomínio. O importante é não ficar também esse tempo todo parado. Então, priorize a sua saúde emocional. Coloque primeiro a sua máscara lá do avião, né? Quando a nave é despressurizada, primeiro coloque a sua máscara, se cuide, para a gente poder passar para os próximos passos de como você vai cuidar da sua equipe. Tudo bem? Próximo ponto muito importante. Esteja cercado de pessoas confiáveis e competentes. Aqui na GUP, desde que começou essa crise, nós temos orientado todos os nossos clientes a montarem comitês de gestão de crise. O que isso significa? É o presidente, o CEO, o diretor, depende da empresa, se reunir com as pessoas confiáveis ali ao redor dele. Então, é um gestor do RH, um gestor do marketing, um gestor de operações, é um gestor financeiro, para que sempre que aconteça, então, por exemplo, aqui no nosso caso, né, toda semana a gente se reúna com essas pessoas para discutir o que está acontecendo. Então, quantos clientes realmente a gente já perdeu ou não perdeu? A inadimplência, isso está acontecendo? O que a gente vai fazer? Como que está a operação? Saiu o MP 927, 936 e outras, para que essas pessoas discutam juntas e tomem decisões juntas dos próximos passos. Porque no momento de crise, a pressão ela é muito maior e as consequências dos passos dados também são bem maiores. Então, apesar de muitos líderes queixarem-se que eles sentem-se sozinhos aí na gestão, não faça isso, principalmente nessa situação. Então, esteja cercado dessas pessoas que possam contribuir e tomem decisões o mais compartilhadas possíveis. Vai ser bom para todo mundo, isso vai tirar um pouco do peso das suas próprias costas e também vai fazer com que as outras pessoas sintam-se envolvidas e realmente mais engajadas em fazer as coisas acontecerem. Certo? Outro ponto muito importante, lembre-se do propósito e dos valores da empresa. Então, para que nós montamos? Para que existe o propósito transformador massivo, ou missão, visão e valores? Então, por que a empresa existe, aonde ela quer chegar, quais são os comportamentos que ela quer chegar? E ela não existe só para o dia, só para a bonança, só para quando as coisas estão boas. É para sempre, na saúde e na doença, na parte tranquila e na crise. Só que muitas empresas, na hora que tem a crise, esquecem disso. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a empresa, ela fala que ela é muito humana. Então, está lá na visão dela ser reconhecida como a empresa que mais valoriza os colaboradores, está todo mundo junto. E aí, no momento de crise, na primeira oportunidade, ela dispensa grande parte dos colaboradores. Não acredito que todo mundo que dispensa é porque simplesmente não foi humano, não. Cada um sabe como está a sua situação financeira. Mas algumas empresas, será que realmente pararam para olhar tudo o que podiam fazer? Ou a primeira decisão já foi a dispensa? Concorda que aí não existe uma coerência? Mais um ponto, então, está lá na visão que a empresa quer ser reconhecida como a empresa mais moderna do seu segmento. E aí, nessa transição dos colaboradores para trabalharem de casa, não tem tecnologia, ainda existe uma resistência, não existem sistemas suficientes, a comunicação com os clientes fica prejudicada porque é online. Mas para lá, a empresa não está falando que ela quer ser a mais moderna, com as melhores tecnologias, como que agora ela não consegue atender de nenhuma forma? Não consegue ainda? Corra atrás, porque está ali, está na missão, está no propósito. Então, sempre no momento de crise, é importante a gente lembrar por que mesmo que a gente existe? Onde mesmo a gente quer chegar? Como? Para que as decisões que forem sendo tomadas no decorrer desse caminho estejam conectadas a esse propósito e não percam força, tá? Isso é muito importante, pessoal. Outro ponto aqui bem relevante é defina e acompanhe indicadores importantes no momento de crise. Então, o momento de crise exige uma gestão mais próxima, mais frequente. Então, por exemplo, empresas que já têm aí indicadores, um planejamento já bem feito,
acompanha lá anualmente. Então, qual que é o faturamento, qual que é o EBITDA, quantidade de clientes, ticket médio, nível de satisfação dos clientes. Então, tem a cada 2 meses, a cada 3 meses, reunião com o board para compartilhamento desses resultados. Ótimo, excelente. Mas o que a situação atual pede? Então, por exemplo, se com a crise a sua empresa, um dos principais impactos é a inadimplência dos clientes, um dos principais indicadores que você precisa monitorar é inadimplência. Então, a cada semana, como que tá? Os clientes estão pagando, não estão? Estão renegociando? Como que está o nosso fluxo de caixa? Se 50% dos nossos clientes não pagarem, a gente vai ter como arcar o pagamento no mês que vem? Se sim, ótimo. Se não, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar pegar empréstimo com o banco? A gente vai precisar de uma fintech? Os sócios vão precisar colocar do capital próprio? Esse é um exemplo. Pode ser que a inadimplência fosse um ponto que não fosse monitorado sempre, mas a empresa percebeu que por conta da crise a inadimplência pode ser um dos fatores mais críticos, ele precisa imediatamente ser um indicador e não mais a cada 2, 3 meses, a cada semana, provavelmente. Mais um exemplo, vamos supor aí uma grande rede de supermercados. As indústrias realmente não pararam de trabalhar, mas o volume está diminuindo, as pessoas têm gente ficando doente, muita gente está morrendo. Então, se eu preciso muito daquele produto e hoje eu estou nas mãos só de um fornecedor, se aquele fornecedor falhar, será que é o momento de eu buscar outros fornecedores, fazer novas parcerias? Enfim, o que eu estou dizendo é ter os indicadores macros, padrões, é importante, mas no momento de crise precisa parar e olhar o que realmente é importante agora. E não espere 2, 3 meses, faça a cada semana, dependendo um grande comércio, a cada dia. Esteja atento para fazer essas adaptações e ter uma gestão mais efetiva, tá? E dê um passo de cada vez. Tenha metas curtas. Então, aqui, um dos nossos pilares na GUP, nós temos 4, né? E o primeiro deles é a gestão de metas, ou seja, nós pegamos todo o planejamento estratégico da empresa e a gente desdobra o que a empresa precisa daquele objetivo. Então, por exemplo, precisa expandir 20 novas filiais no ano de 2020. Então, a gente desdobra, então o que cada diretoria precisa fazer para que essa grande meta seja cumprida? E dentro de cada diretoria, o que cada função, o que cada colaborador precisa fazer? O fato é, no momento de crise, como eu falei lá no começo, nós vivemos um momento de instabilidade, de baixa segurança. A gente não sabe direito o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 3 meses. Então, é importante a gente focar no que a gente tem mais controle, no curto prazo. Então, tudo bem, a gente estava lá com o objetivo de expandir 20 novas filiais. Será que isso ainda faz sentido nesse momento? Faz, tá bom. Mas o que a gente pode fazer agora, no mês de abril, que esteja alinhado com essa meta aí que a gente estava buscando? Ah, então tá bom. Então, para ter 20 novas filiais, um dos itens lá da área do marketing era fazer com que os clientes fossem mais fãs, fossem mais promotores da marca, para que realmente conseguisse expandir. Então tá bom. Então a gente está trabalhando para ter promotores da marca. O que dentro de abril nós podemos fazer? Pequenas ações, mas que estejam alinhadas com os clientes serem promotores da marca. É um atendimento diferenciado? É tomar atitude proativa para renegociar com os clientes de uma forma com que eles se sintam especiais, com que eles se sintam realmente fãs da marca? Tudo bem. Então, mas é ali, um passo de cada vez. E aqui no caso, 1 mês de cada vez. Não gastem muita energia pensando muito distante, porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. E aqui, por último, e não menos importante, tenham uma comunicação estruturada e frequente. E esse é um dos pontos que a gente começou a bater bastante na tecla há quase 1 mês atrás, quando foi anunciada a pandemia, e a gente percebe que está acontecendo bastante nas empresas. Muito bom. Então, o que é essa comunicação estruturada e frequente? Então, combinem que a cada semana ou a cada quinzena, o diretor-geral, o CEO, vai fazer uma live com todos os colaboradores informando o que está acontecendo. Então, olha, percebemos que essas são as novidades do Covid, estou falando de Covid, que é o que nós estamos vivendo no momento. Mas estamos percebendo esse cenário aqui externo e esses são os impactos aqui na empresa. Então, nos próximos 7 dias ou nos próximos 14 dias, oriento que vocês façam A, B e C. Além dessa comunicação geral,
que o CEO, o diretor-geral, deve passar para todo mundo, é bacana também ter reuniões dos líderes com a sua equipe direta. Então, ter uma reunião a cada semana também, meia hora com todo mundo junto, para discutir a pauta, para definir prioridades. E líder, esteja muito disponível e atento para a sua equipe. Porque, assim, lembra lá no 1, cuide da sua saúde emocional. Não é só a sua saúde emocional que é prejudicada, é de todo mundo. As pessoas têm medo, as pessoas sentem-se pressionadas, têm medo de perder o emprego, têm medo de perder um familiar, têm medo de perder a própria vida. As pessoas não estão no seu melhor momento emocional. E isso, obviamente, afeta a performance da pessoa, o desempenho. Nós somos uma pessoa só, nós somos um ser integral. Então, esteja mais aberto e disponível. E se o seu colaborador não te buscar para conversar, busque você, ele, para entender o que está acontecendo. Então, você tem uma equipe de 10 pessoas, então programe-se. Então, por semana, você vai dedicar pelo menos meia hora para conversar com cada um, para mandar uma mensagem, para ver, oi, como é que você está? Queria bater um papo com você meia hora, vamos conversar? Provoque isso, para que você realmente ajude as pessoas. Esse é um momento de cuidar, de estar próximo. Por isso que, novamente, eu ressalto cuide da sua saúde emocional, esteja bem, para você poder ajudar outras pessoas a estarem bem também. E aqui chegando ao final já, pessoal, como eu falei lá no começo, toda crise tem um começo, um meio e um fim. Nós estamos aqui no meio, né, saltando nessa montanha com esse sol maravilhoso ali atrás. Então, o passado já foi. Não adianta, o que a gente fez, fez, o que não fez, já era. Mas aqui do outro lado está o futuro. E as decisões, as ações, as atitudes que nós tivemos no decorrer desse salto vão afetar totalmente o futuro. Então, se vocês cuidarem dos colaboradores de vocês, vocês terão pessoas mais comprometidas e engajadas. Se vocês tratarem as pessoas de qualquer jeito, provavelmente ou quase certeza que ninguém vai pedir demissão, porque não é momento de pedir demissão. Mas o envolvimento, o engajamento vai ser baixíssimo. Lembrem-se, né? Tem um NPS para ver se o cliente é detrator, neutro ou promotor da marca, mas isso a gente aplica a funcionário também. Então, você quer ter no futuro ou até no presente funcionários que falem mal, que não valorizam, que acreditam que a empresa não reconheceu e não deu o devido tratamento? Será que você está acompanhando as metas-chaves nesse salto aqui? Se você não estiver acompanhando, podem acontecer coisas que você não vai chegar aqui do outro lado, você vai simplesmente cair aqui nesse precipício e nesse abismo. Não estou falando isso para assustar, para preocupar ninguém, a única coisa é para despertar. Esses foram 6 principais pontos que a gente entende que são importantes aí de reflexão, mas haja com planejamento, com controle, com saúde emocional, um passo de cada vez, para que esse futuro seja lindo, para que esse futuro realmente a gente consiga recuperar todo esse tempo que ficou pausado e a equipe esteja envolvida, motivada e engajada, porque essa crise vai passar. Bom, então foi isso que nós preparamos para esse primeiro webinar aqui gravado. Novamente, espero bastante que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado. Aqui está o meu e-mail, carol.freitas@gupdesenvolvimento.com. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo, mas se for alguma pergunta mais particular ou mais confidencial, fiquem à vontade para me mandar. Eu e o Paulo, nós vamos adorar ajudá-los, vamos adorar responder. E aqui também tem o meu link aí do LinkedIn, fiquem à vontade também para adicionar. Então, mais uma vez, super obrigada e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tchau, tchau.